Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Fercho Marques Elul, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu apresento o artigo Timo, Localidade e Matéria, Palavra e Órgão. Este artigo trata da publicação de artista intitulada Timo, produzida a partir de 2020, em plena pandemia de Covid-19 no Brasil. Timo é resultado de minha pesquisa de doutorado em poéticas visuais, no qual coleto diversos escritos produzidos desde 2016 a este momento. Tais textos conjugam palavra em uma relação estreita com imagem. A partir disto, essa produção crítica busca de maneira ensaística dar atenção ao processo de moldagem de pedras em gesso e de qual maneira essas dialogam com a domesticidade do confinamento. Timo se dá como a própria metáfora de uma situação desafiadora quando até mesmo fragmentos textuais são postos em confinamento na mesma habitação das páginas de um livro, como uma maneira de compreender de que modo tais existências antes separadas se habituariam em uma mesma habitação. A pedra ali presente será não somente o obstáculo que dá fim a uma leitura inspirada, como também demarca a retomada de uma narrativa que respira. É um objeto que doa a aspiração íntima daqueles também tão confinados em suas habitações. Uma possível experiência de corte a partir de tais fragmentos ficcionais, possam permitir alguma escapatória, alguma retomada de fôlego. O molde como localidade. O espaço no qual habito e tenho ocupado mais intensamente, cumprindo a necessidade de isolamento social, possibilitou aprofundar a experiência de vida dentro da domesticidade cotidiana. Essa instância íntima está repleta de véus de uma vida ordinária. Interessar-me por ela de maneira sempre inventiva é exercitar um olhar que busca encontrar o que desconhece a partir do que é conhecido. Encaro a habitação como o terreno de ficções impregnadas em suas espacialidades côncavas e por vezes claustrofóbicas. O espaço de morada tem essa característica de prover a experiência interna aderida à pele e ao nosso íntimo, em que, por sua vez, tal experiência nos é própria como uma segunda pele. Tal espaço é, por natureza, um espaço monádico e, por extensão, o espaço de uma moldagem, como a gente pode ver nesta foto, quando seus limites imprimem em nosso comportamento seu itinerário doméstico. A pedra como matéria. Meu pensamento criativo se vê amarrado a essas pedras engessadas e, abre aspas, seu peso é o das pedras, inanimado, frio, gouro, por lembrar João Cabral de Melo Neto. Essas me obcecam e se acabrunham misteriosas, mais do que um mistério intransponível, elas são pontos de partida, marcos de visitação e reflexão. Paradoxalmente, permitem ao meu pensamento um relançamento ao vazio, fazem-no retorná-lo a mim nutrido pelo mundo. Em 1928, Carlos Drummond de Andrade compartilhou o resultado de uma experiência reflexiva e abismada com tal pedra, que se enigmou perante seu pensamento poético. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Que coisa é essa que, mesmo tão simples e tão ordinária, prende nossa atenção de forma tão patente? Daniel de Paula nos relembra que, abre aspas, a materialidade não é neutra. Domina quem se relaciona por meio dela. Oculta fenômenos invisíveis. A materialidade anuncia o colapso, fecha aspas. Paradoxalmente, abre aspas, o peso da pedra pode reverter em seu contrário, fecha aspas, contribui rapidamente Ítalo Calvino, que por sua vez, tais pedras são capazes de nos relembrar seu poder reminiscente, lançando-se ao movimento a partir de seu fundante caráter produtivo, ativo e comunicativo.
Se lembra algo, lembra é as pedras, essas de ar não inteligente, as pedras que não lembram nada de bicho ou gente. João Cabral de Melo Neto. O timo como órgão. A pedra, portanto, não será o fim em si, mas será um ponto no qual se cruzará diversos trânsitos de intenções. A pedra, disseminada por meus moldes, urge a intenção de evocar seu poder de reminiscer, de fazer lembrar, abre aspas. Essa ideia de imagens, lembranças que servem de marcação mnemônica e que podem reproduzir-se à vontade, fecha aspas, relembra Eduardo Vieira da Cunha. Tem o intuito de promover a ligação a uma rememoração e que esse ato seja um posicionamento ativo, pois a pedra também embrulha em sua formação não apenas o caráter de se deitar sobre os mortos, como as lápides, ou esconder um objeto esquecido, como a rã, né, bem dita por Manuel de Barros, né, mas também de causar o tropeço e o retorno a si a partir da distração que desequilibra no caminho, de ser lançadas em via de combate e de levante. Essas pedras em gessos, desenvolvidas dentro do corpo molde, confundem o reino mineral entre a solidificação unitária e a dispersão pulverizada, já que apresentam sua forma moldada ao mesmo tempo que, delicadamente, se desfaz ao toque. São vulgares massas brutas depositadas como oferenda, circunscreve Jorge de Huberman. Esses objetos inanimados tão prementes de movimento que recursam uma torrente de palavras, de relatos, de narrativas, até mesmo de preces. Pedra como matéria que se apresenta, que se presentifica, se presenteia. Pedra como palavra que transporta um pensamento mineralizado, que narra por inscrições pedregulho. Pedra, órgão que estabelece um funcionamento. Esses órgãos pétreos, disseminados em palavras, são representações coisificadas, ou mais exatamente, objetos constituídos psiquicamente por um nexo votivo. Diz no Jorge de Huberman, por exemplo, nessa imagem, né, nesta prancha, onde nós temos diversos ex-votos em que eles misturam em uma mesma compreensão objetual diversos órgãos, como traqueia, como coração, como pulmão, como timo, em uma mesma constituição. Essas pedras tímicas coligarão dentro da publicação e encadeamento da experiência de leitura, aportando para a ocupação dos vazios, das lacunas e dos nichos emparedados de branco da página, fazendo ressoar as janelas emparedadas do artista mineiro Mário Azevedo em Quadrantes, de 2020, essa publicação. Demarcam tal ocupação dessa localidade indistinta como uma quebra de página do recurso de leitura do livro, que a experiência com tais elementos se abram da mesma forma quando abrimos um livro, expondo em carne viva a brenha, por lembrar esse termo utilizado por Machado de Assis, a brecha da ficção na realidade da experiência, pôr o coração na mão, dentro da leitura do livro, canalizando para essas pedras orgânicas a raiva, o ódio, a impotência desses dias tão injustos, tão pandêmicos, para que estas, por sua vez, se carnalizem, se tornem carne, pela dor, metade observadas, metade imaginadas, para que se narrativizem, apaziguando qualquer agonia, trazendo algum tipo de força, né, de resiliência. Este artigo, portanto, ele faz parte de minha atual pesquisa e teve auxílio de bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E eu gostaria de agradecer. Muito obrigado.